Fica então a balança de capitais. Na balança de capitais, já vimos que são registradas as operações como empréstimos, as garantias sobre o exterior, enfim, todo o rol de operações que estão devidamente tipificadas na lei cambial. Mas será que o fim é mesmo o controle? Claro que não. Mas, quando nós tomamos a decisão de praticar um ato, temos que ter em conta aquilo que é o desenvolvimento endógeno da nossa economia, mas também aquilo que acontece no resto do mundo, não é? E tivemos a crise de 2008, que abalou todo mundo, porque na década de 80, na governação da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, não é? Ela veio com esta advocacia da liberalização e que produziu liberalização, sobretudo, de capitais, e que produziu e provocou um crescimento econômico e financeiro internacional grandioso. Mas foi criando algumas bolhas de incertezas e de preocupação que, como sabemos, acabaram rebentando em 2008 com a crise financeira global. Então, quando pensamos na balança de capitais, embora conheçamos os efeitos positivos de uma liberalização, temos que tomar as cautelas necessárias de que não vamos nós acordarmos com um nível de reservas e no dia seguinte termos o outro, muitíssimo mais baixo, porque os donos dos capitais decidiram deslocalizar de Moçambique para um outro ponto. Então, é por isso que resiste ainda hoje a balança de capitais. Mas, como digo, não pode ser o fim, porque a economia precisa de inovar, a economia precisa de modernizar-se, a economia precisa de crescer. E só pode crescer trazendo o know-how do exterior, através de técnicos com a formação adequada, mas também trazer equipamento que represente para a nossa economia um passo em frente do ponto de vista de modernização. Então, o fluxo, o movimento de capitais tem o grande mérito de poder alavancar as economias por causa da sua mobilidade, mas há esse risco. Portanto, quando nós falamos de processos de autorização de movimento de capitais, não estamos a falar de mais nada, senão da aferição do risco que emana desse movimento de capitais. Consciente da bondade que traz a liberalização, também não somos cegos nem surdos de poder ver e ouvir aquilo que se passa neste domínio. A quem é que então incumbe a responsabilidade de fazer a aferição do risco? Bom, a empresa que pretenda contrair empréstimos externos é porque, em primeiro lugar, verificou que é necessário esse empréstimo. Visa tapar aquilo que é o suprimento daquilo que são os capitais próprios. Porque é normal numa empresa. As empresas não vivem só de fundos próprios. Precisa de fundos alheios como complemento ao seu esforço próprio. Isso não é problema nenhum. O que pode ser problema é o estabelecimento dos rácios adequados entre os fundos próprios e os fundos alheios que estão standardizados nas empresas. E vai sinalizando com o vermelho, com o amarelo ou com o verde.
significando que se aposta muito nos fundos alheios, há de chegar um momento em que a sua dívida é insustentável. E a dívida tem que ter sustentabilidade. Então, incumbe, pois, ao dono da empresa, em primeiro lugar, se é uma sociedade anônima, incumbe à sociedade, aos acionistas, partilhar a decisão, porventura, tomada pelo Conselho de Administração, de contrair um empréstimo externo. Os donos da empresa, naquilo que se chama good governance, né, e boas práticas internacionais, incumbe a Assembleia Geral da empresa ser informada pelo Conselho de Administração dos propósitos que tem relativamente à empresa. Vai certamente dizer, olha, nós precisamos de comprar este ou aquele equipamento, etc. E é fundamental. Não conseguimos, por recursos próprios, fazer isso. Em segundo lugar, a incumbência vai, se por si não consegue contrair esse empréstimo no exterior e o potencial mutuante precisa de conforto para além do que possa ser dado pelos números, pelas informações financeiras da empresa, se precisa de conforto e precisa, portanto, de um aval ou uma garantia, então, neste processo de aferição do risco, para além do acionista, para além do Conselho de Administração, o terceiro na fila é aquele que vai dar a garantia. Porque o garante, como sabemos, é um potencial devedor no caso de falha. No caso de falha de pagamento por parte do mutuário. Então, esta é a razão de ser das cadeias que se estabelece. A autoridade cambial tem que verificar se aqueles que são os passos normais foram observados ou não. Ou seja, a empresa tem demonstrações financeiras que credibiliza que a dívida a contrair será suportada pela atividade? Ou, não sendo este o caso, porque é uma startup, está a começar ainda a atividade, a autoridade cambial tem que verificar o que impele a empresa a ter que contrair esse empréstimo. Está a confiar em quê? E o que é natural são as projeções que faz de receitas futuras. Quer provenha na atividade atual que desenvolve, nos meses em que começou a funcionar, ou então as receitas que vão ser impulsionadas pela atividade da empresa em consequência da entrada dos recursos externos, sob forma ou de moeda livremente convertível, ou então de equipamento. O equipamento vai trazer produtividade e por isso vai trazer receitas, etc, etc. Então, no caso em que a empresa recorre a um avalista, o avalista tem que posicionar-se como se parte da empresa também fosse, porque sabe que pode ser chamado a honrar com compromisso não feito pelo mutuário. É por isso que, se são duas empresas, vamos encontrar no balanço das empresas, abaixo da linha, aquilo que se chamam contas de ordem, esses avalos prestados, que vão ter no ativo e no passivo o mesmo valor,
mas que vai diminuindo à medida que depois o mutuário principal vai amortizando os empréstimos até zerar. Então, aí respira fundo e dá alívio. E se calhar nem precisa de respirar, porque sempre confiou de que a entidade que lhe solicitou os avales tem capacidade e a empresa tem a rentabilidade que se espera. Então, quando vem para a autoridade cambial, não é o que é expectável, não é fazer o mesmo exercício que a empresa fez. O primeiro interessado, como dizemos, o primeiro interessado são os acionistas, que querem a rentabilidade da empresa. E por isso tem que fazer o escrutínio, o due diligence necessário para que nada dê errado. Portanto, não vai a autoridade cambial fazer a vasculha dos detalhes e saber da credibilidade desses detalhes que levaram à construção dos cenários de médio e longo prazo. Vai sim pedir explicação que vai se tornando genérica à medida que passa de quem a fez e vai subindo para outros níveis ou outras instituições. A autoridade cambial está preocupado, acima de tudo, pela estabilidade macroeconômica do país. A autoridade cambial precisa de certificar-se de que o país não vai ter uma referência negativa nos mercados de capitais externos por causa de um acumular de dívidas de empresas nacionais por alguma razão ou por outra. Ou seja, a autoridade cambial faz uma análise sistêmica. Qual é, do ponto de vista macro, a situação de endividamento privado? Ao descer para a empresa, é, sim, importante e necessário, mas não se espera que resolva os problemas que porventura não terão sido resolvidos por quem é dono da empresa e por isso mesmo tem todo o interesse em que a empresa funcione como deve ser. É aqui onde julgo que deve ser compreendido o papel da autoridade cambial. E por isso vai reformulando as leis e regulamentos que orientam a autoridade cambial. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.